tarde a todos. Essa aula de hoje é um trecho, é uma parte de uma aula que eu dei segunda-feira para um pessoal da África. O ensinamento, a obediência é primordial. Meixo Sama. Como eu disse anteriormente, Hakone representa a parte espiritual e Atami a parte material. Por isso, concluir o paraíso terrestre em Atami significa que haverá expansão material, o que será realmente notável. Finalmente, estamos num período interessante e animador. Sendo assim, da parte de Deus, os preparativos estão prontos e, se tomarmos como exemplo uma peça teatral, diríamos que o enredo está pronto. Assim, o plano será desenvolvido de acordo com o enredo, sem nenhum erro, dependendo somente do tempo certo. Nas religiões dos ensinamentos da religião Omoto está escrito: não há nada mais gratificante e temível que o tempo. Quando começar a entender, o mundo vai soltar gemidos. E já estamos nessa época. Há igualmente outro ensinamento. Essa coisa se transformará naquela e aquela se transformar nessa coisa. Esse será o mecanismo. Os ensinamentos da religião Omoto realmente dizem coisas profundas e maravilhosas com palavras simples. Eu também, naquela época, não entendia verdadeiramente o seu significado e achava que, para Deus, aquela era uma expressão um tanto esquisita. Mas hoje vejo que tudo se encaixa perfeitamente. Existe um outro ensinamento da Omoto que diz: não cometerás erros se fizeres tudo que de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Mesmo na agricultura natural, as pessoas que estão fazendo conforme digo, estão conseguindo obter um desenvolvimento de acordo com o esperado, alcançando bons resultados. Entretanto, devido aos costumes que existem há muito tempo, os agricultores têm dificuldade em seguir o que digo. Ainda hoje, há muitas pessoas que utilizam fertilizantes. Finalmente, a partir deste ano, muitas delas, percebendo, começaram a mudar, dizendo: vamos passar para a agricultura natural. Há a seguinte história sobre esse assunto. A fundadora da religião Omoto recebeu de Deus a seguinte ordem: a partir de hoje você irá ao exterior. Vá imediatamente. A fundadora, ao responder: eu não tenho dinheiro para tanto, por isso não posso ir. Deus disse-lhe: não faz mal, basta levar 5 ienes. Então, a fundadora pegou uma cédula de 5 ienes e saiu andando. Quando já havia caminhado uma certa distância, Deus lhe disse: não precisa ir. Não precisa ir mais. Então ela perguntou: Deus, por que está zombando de mim? Ele respondeu: não, eu só experimentei para ver até que ponto você me obedece. Já pude perceber, por isso não precisa mais continuar. E assim, ela foi testada por Deus. Aí se verifica a importância da obediência. Não há erro no que Deus diz. Por isso, antes de mais nada, é preciso obedecer. Diz o ensinamento da religião Omoto. Desse modo, como sempre afirmo, há também um grande significado naquilo que digo por acaso. Logo, agindo de acordo com as minhas palavras, nunca cometerão erros. Ninguém me dava ouvidos com os assuntos da agricultura natural implantada recentemente. Meixo Sama realmente conhece bem sobre a cura das doenças, mas não é tão profundo conhecedor da agricultura. Era o que todos pensavam. Mas isso também era devido ao fator tempo. Por isso não adiantava falar a respeito. Tempo, paciência, obediência, são coisas que hoje a gente está sendo imensamente treinado para suportar. Uma coisa era falar de paciência e obediência há 20, 30 anos atrás, quando eu me tornei membro. Era diferente. Talvez porque, até naquela época, o sentimento de servir era diferenciado. Havia muitos ministros formados na fé pela fé mesmo. Não tinha ministro de carreira, vamos dizer assim. Nós dedicávamos por profundo amor à obra, tomávamos bronca pra caramba dos ministros e obedecíamos. Mas era diferente, porque nós obedecíamos e até hoje o que nós aprendemos valeu muito a pena. Com o tempo, começaram a mudar, a querer
pegar os ensinamentos do Mestre Sama e adaptar conforme a conveniência de cada um. Para quê? Primeiro, para justificar seus erros. Segundo, para ter resultado. E terceiro, para poder agradar seus superiores. A fé foi sendo colocada em segundo plano, terceiro plano, porque o importante era o resultado, era mostrar números e mostrar para os seus superiores que você era bom. Né? Muita gente se afastou da igreja por causa disso, anos depois, se sentiu enganado, usurpado. Quem ficou, hoje, consegue fazer um comparativo de épocas, né, bem distintas. O mundo está num processo de purificação que daqui a pouco vai atingir níveis insuportáveis. Guerras, conflitos, corrupção, uma justiça torpe, uma justiça corrupta que você não pode confiar. Dá medo de você, de repente, você ir procurar uma lei e, de repente, você que sai preso como vítima. Né? Então, está tudo muito complicado. Nós temos que manter a nossa linha muito centrada e confiar em Deus realmente para poder não entrar nessa vibração, não entrar nessa linha. Lógico que muitas vezes nós saímos do prumo, porque nós somos humanos. Né? Só que, conforme o Mestre Sama fala, se fizermos tudo de acordo com a vontade de Deus, será impossível que o mal ganhe alguma coisa. Ele pode ter pequenas vitórias, mas não venceu a guerra. Né? Ganhou algumas disputas, mas não venceu a guerra. O Mestre Sama também fala que quando a purificação começa a atingir patamares bem elevados, bem altos, é sinal que ela está no final. E para aguentar isso? E para aguentar? Nesse processo de superação, quem tem o Gá mais forte é que mais aprimora. Porque nós temos que controlar a ira. E tem que dar um nó na língua, né? Tem que dar um nó na língua, né? Para você se controlar e não falar o que você gostaria. Né? Ao mesmo tempo, quando você consegue superar isso, você consegue definir o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, o que não é. E até que ponto o que você está fazendo realmente está dentro daquilo que o Mestre Sama orienta. Né? Eu peguei até, nessas aulas que eu fiz aqui, eu peguei 2 trechos e passei para o pessoal. Mas aqui tem um trecho aqui interessante sobre obediência. Quando o Mestre Sama cita a Naldeguti, aqui, que Deus mandou ela fazer viagem para o exterior, e ela só tinha 5 ienes, e ela saiu andando, Deus mandou, pode parar, não precisa ir mais, eu já vi que você é obediente, me fez lembrar uma passagem da Bíblia de Abraão e Isaac. Isaac é filho de Abraão. Deus mandou Abraão sacrificar seu filho Isaac, seu filho mais amado. E Abraão ficou transtornado, mas ele era obediente. Então ele levou seu filho, subiu a montanha lá, colocou seu filho na pedra lá do sacrifício lá, e quando ele ia enfiar a daga no coração de Isaac, Deus falou, pode parar. Eu já vi que você é obediente. Né? A sua fé foi testada e provada. Recentemente, eu vi uma postagem de um pastor, e ele contando que foi fazer uma pregação numa outra igreja. E nisso que estava sentado para esperar a vez dele fazer dar a palavra, o pastor falou assim, pastor, você vai ver fulano pregar agora. Ele tem fogo na boca. As palavras é meio pentecostal, né? Então tem tudo aquilo, da sua boca sai fogo, né, das palavras dele. E esse pastor foi falar. E ele criou uma campanha de 8 semanas do desafio de Isaac. Que era o quê? Ah, você vai vender o seu carro? Então pega o dinheiro, não compre outro. Doe tudo. Você traga o seu Isaac para a igreja. É o seu desafio. Se vender uma casa, é Isaac. Doe tudo. É seu desafio. Para pagar aluguel? Não paga aluguel, não. É Isaac. Faça seu desafio. Né? Então, a campanha era, durante 8 semanas, fazer esse propósito de cada um fazer o seu desafio, cada um sacrificar o seu Isaac.
8 semanas se passaram, né? E esse pastor relatou que no último dia, antes do pastor fechar a campanha, um senhor pediu a palavra. E falou: posso falar uma coisinha? Antes de encerrar a campanha, eu não quero atrapalhar o pastor na sua pregação, mas eu só quero falar um trecho da Bíblia, de Gênesis, só para vocês pensarem. Falando sobre Isaac. Quando Abraão levou seu filho e ofereceu tudo, a sua vida dele para Deus, quando ele ia sacrificar para testar a sua fé, Deus falou para ele que não precisa mais. Eu já sei que você tem fé. Então nós, já que estamos aqui, vamos pensar. Nós pegamos nossas coisas e estamos aqui trazendo para oferecer. Para oferecer o nosso Isaac para Deus. Mas Deus já viu a nossa fé. Não precisa doar nada. Vamos pensar. Cada um pense a respeito. E acabou aí a palavra dele. O pastor ficou louco. Que ele perdeu muito dinheiro nesse dia. Que todo mundo passou. Pô, realmente, né? Eu não preciso matar Isaac. É apenas para eu oferecer meu Isaac. Então eu posso levar Isaac de volta para minha casa. Então cada um levou o seu Isaac de volta. E o pastor ficou louco. Por que isso acontece? Porque alguém pensou. Alguém usou a lógica na fé. Muitas vezes as pessoas fazem coisas absurdas porque são orientadas, mas não questionam e não pensam, porque não lê ensinamento. Né? Com esse pessoal da África, as primeiras aulas que eu dei, aliás, todas estão sendo assim, as primeiras foram mais abrindo a mente das pessoas para falar de ensinamento. E só estamos falando de ensinamento. E as respostas são dadas baseadas em ensinamento. Não tem achismo meu, não tem nenhuma outra motivação. E a maioria das pessoas não são da arte do jorei. Então, eu estou fazendo uma dedicação sem nenhum tipo de interesse. Que interesse eu poderia ter? Vou trazer tudo para a arte do jorei. Eu não tenho esse interesse. Eu estou servindo. Que a igreja é por afinidade, não é por imposição nem nada. Então, o que eu puder ajudar as pessoas, eu vou ajudar. Porque a minha missão, eu sinto que a nossa missão como arte do jorei é ajudar a libertar as pessoas de todo tipo de sofrimento, todo tipo de mentira, de abuso na fé. Isso é assédio moral, né? Vamos dizer assim. Ou assédio espiritual, vamos colocar, onde você utiliza-se o seu sofrimento, a sua dor, para satisfazer o ego e as vaidades de terceiros. E não tem lógica isso. Isso é sofrimento puro. Né? Então, a pessoa está com fome, mas você vai ter que trazer o seu alimento para mim, para matar a minha fome. Enquanto eu como, você fica na minha frente me olhando, babando, com o estômago roncando, e eu não dou nada para você, porque você me deu. Não quero mais. Se joga fora e você fica ali na minha frente como um coitado. Se bobear, você vai se jogar no chão para pegar o lixo que eu joguei, o resto do que eu joguei fora. Então é isso que nós temos que começar a trabalhar e dedicar nesse sentido, de libertar o povo africano, brasileiro, europeu, não importa de onde for, mas quem estiver seguindo a fé em Meixo Sama não pode ser cego, surdo e nem mudo. Ele tem que ser sábio. Em alguns momentos vai ter que calar, outros não. Em alguns momentos ele vai ter que falar, outros não. Em momentos ele vai ter que mostrar que ele está vendo, outros vai ter que se fingir de cego. Eu sempre digo aqui que muitas vezes as pessoas pensam que me enganam, e eu finjo que sou enganado. Porque, veja, a dívida maior não é minha. É de quem mente, de quem rouba, de quem sacaneia, não é? Não é minha. O treinamento que nós passamos individualmente para alcançar um estágio de fé elevada é muito doloroso. Dói pra caramba. E tem uma palestra do reverendo Nakahashi, que ele fala sobre Makoto. Né? E ele fala num trecho do material dele, quer ver? Meixo Sama não precisou cultivar e aprimorar esse sentimento. Ele era inerente ao seu ser. E esse foi o motivo pelo qual Deus escolheu para dirigir e orientar a construção do reino do céu na terra.
para que o Pai Celestial confie também em nós e possamos igualmente ser escolhidos, é preciso que estejamos muito firmes no compromisso de desenvolver nosso makoto. O que é o makoto? Lealdade, fidelidade, sinceridade. Mas sempre se fala isso aqui voltado para Deus, não é? E na aula que eu dei, eu falei assim, a pessoa me perguntou, uma pessoa disse assim, como é que é? Como nós podemos desenvolver e ampliar o nosso makoto no servir na obra divina? E eu falei assim, os anos me ensinaram uma coisa, eu tenho que ter makoto para servir para a obra divina, para com Deus, fato. Mas antes de eu ter makoto com Deus, eu preciso ter makoto com uma outra pessoa, com outro ser, que sou eu mesmo. Eu preciso ter makoto comigo, eu preciso ser sincero comigo. Eu preciso fazer uma análise interior gigantesca. Ele falou, vem cá, o que eu estou fazendo é bom para mim ou bom para os outros? O que eu estou fazendo está alimentando o meu lado altruísta ou só o meu lado egoísta? O que eu faço é para me satisfazer ou eu faço para que realmente as pessoas se sintam bem? O meu servir está gerando alegria para as pessoas ou está gerando só raiva, nojo, sei lá, outro tipo de sentimento? Como é que está o meu servir? Quando eu falo que eu estou servindo a Deus, será que o meu servir, será que eu estou atingindo o nível do divino no servir? Ou estou mais para o lado profano, onde eu estou autorizando o servir a Deus para satisfazer a mim mesmo? Eu estou servindo a mim mesmo dentro daquilo que foi oferecido para Deus. Ou seja, eu estou sendo mais profano ou mais divino para com as coisas de Deus? Então, essa análise de você fazer, como é que está o meu makoto, comigo mesmo. Quando você atingir um patamar que você fala, não posso fazer isso. Não, eu não posso falar isso. Não. Eu penso, não vou fazer, não vou falar, não vou agir. Eu tenho que ter um autocontrole tão grande que aí sim você consegue alinhar o seu makoto para com Deus. Quando você consegue ter esse autocontrole e essa percepção, aí sim você consegue chegar no makoto mais puro para oferecer a Deus. Mas é doído demais, é sofrido. Isso tem uma palavrinha que encaixa bem com o makoto: renúncia. Renúncia ao seu modo mundano de ser. Renúncia ao seu jeito egoísta de ser. Renúncia à sua visão mesquinha de ver as coisas e de julgar. Né? Então, essa renúncia, ela é muito maior. Qual é o nível do amor que eu tenho pelas pessoas? Ou será que esse nível de amor que eu tenho pelas pessoas é um amor conveniente? É um amor que eu posso tirar proveito disso? Né? Então, é uma análise muito, muito individual. E quando você vai cometer alguma coisa, puta, se eu fizer isso aqui, vai gerar isso, vai gerar aquilo, respira fundo. Como? Com que sabedoria eu vou agir? Qual é o modo que eu vou falar, que eu vou fazer para realmente quebrar o negativo daquelas coisas, situações? O coração agradecido comunica-se com Deus, o queixoso com Satanás. Então, o mal está aqui, está lá espreita aqui. Ele quer uma brecha. Ele quer entrar. Ele, para entrar, só vai entrar dentro do seu coração se você convidá-lo. Ah, mas eu não vou convidar Satanás para entrar no meu coração. Vai sim. Quando você sai da fronte, sai do equilíbrio. Isso não é só raiva, não, é tudo. É tudo. Então, assim, quando Satanás faz ninho no seu coração, tem até o Salmo que fala isso, né? Quando Satanás faz ninho no seu coração, o que significa? Significa que você caiu nas garras dele. Muitas pessoas, quando tem lombriga, tem que tomar o quê? Um purgante brabo, né? Para expulsar as bichas dentro de você. Como é que você expulsa? Olha que comparação mais louca, né? Lombriga com Satanás. Como é que você expulsa Satanás dentro de você? Com luz. Só luz. Quando eu acompanhava alguns casos de problema espiritual que a pessoa incorporava, que vinha os negros meio malucos, virados no saci, querendo bater, xingar, um monte de coisa e tal, ele sabe que você tem medo ou que você tem raiva.
Se você naquele momento estiver com raiva, ele vai se alimentar de você. Se estiver com medo, vai montar em você. Agora, se ele tiver sentindo, se ele não conseguir penetrar, porque ele não está conseguindo perceber o que tem dentro de você, que é um sentimento de amor, de salvação, ele não sabe mais o que é isso. Então ele não tem como penetrar. Eu sei quem você é. Falei, beleza, muito prazer. Se você falar assim, meu Deus, e agora? Ele vai falar meus pecados. Ele vai falar, eu estou ferrado. Aí ele vai saber o seu medo. Né? Ou então, o que vai quer? O que? Seu também já caiu, porque a sua raiva alimenta ele. Quanto mais raiva você tem, mais forte o cramunhão fica. Quanto mais medo você tem, mais forte ele se impõe sobre você. E faz de você gato e sapato. Então nós temos que o quê? Ter essa sabedoria para saber como lidar com isso. Então eu não posso hoje, por mais raiva que eu sinta, por mais revolta que eu sinta, de algumas situações, eu não posso deixar que Satanás faça ninho no meu coração. Porque se fizer, todo esse esforço que eu estou fazendo vai por água abaixo. Né? E isso é todo santo dia. Eu vou dedicar. É para mim ou para Deus? É para mim ou para as pessoas? É para mim ou é só para mim? Né? O meu servir, ele tem que ser diferenciado. Daí, esse lance do Makoto. E nessa frase aqui também, eu acho que é bem aquilo que eu falei há um tempo atrás, né? Eu quero ser para Deus, para Meixo Sama, o que Enoque foi para Deus. Meixo Sama também foi escolhido por Deus pelo seu Makoto. Pela sua, que era inerente a ele, era dele. Que Deus também, que Meixo Sama também me escolha um dia para seguir com ele no seu caminho, na sua jornada, pelo meu Makoto. Né? Purificação, eu vou ter, claro. Mas se eu consiga passar por elas de uma forma mais consciente, branda eu não sei, que purificação não tem purificação branda, né? É só porrada, é tiro, porrada e bomba. Né? Então, na purificação a gente tem que ter o quê? Tem que ter sabedoria para poder falar assim, está doendo, mas vai passar. Nessa aula, uma pessoa perguntou como passar pela purificação. Como ter esse Makoto perante Deus? Eu falei, também sendo sincero com Deus. Chega na frente do altar, sentar, Meixo Sama, agradecer a dor é complicado. Agradecer a raiva também não está dando, não. Os conflitos, eu não posso ser hipócrita. Está doendo, Meixo Sama, está difícil pra caramba, mas eu estou aguentando, mas não está fácil. Seja sincero, abra seu coração. Não, que eu sou uma muralha, que eu sou imbatível, que eu sou assim, que eu sou... Mentira, cara. É mentira, nós não somos assim. Temos que ser sinceros perante Deus, chegar na frente do altar, rezar e falar assim, Meixo Sama, eu estou fraco, bicho, não estou aguentando não. Estou quase dando uns tabefes na orelha de um, mas eu tenho que aguentar. Me ajuda, me dá uma luz, acalma o meu coração. Então, isso é Makoto. É você ser sincero com Deus e não querer mostrar uma coisa que você não é. Isso abrange várias situações do altruísmo. Eu vou deixar uma coisa do jeito para que outros que chegarem, quando chegar, tome posse e está tudo bem. Eu não posso deixar do jeito que eu quero, tem que deixar do jeito que as pessoas necessitam que seja. Né? O outro ensinamento, a outra palestra do reverendo, ele fala sobre essa entregar-se a Deus. Né? Que também é outra coisa danada, meu. Né? Como se entregar a Deus claramente, inteiramente. Né? Aqui ele fala sobre a eliminação das máculas, né? Para que a gente se eleve espiritualmente e vibre numa outra sintonia. As pessoas muitas vezes sofrem e fazem as coisas erradas, não conseguem atingir o nível de Makoto perante Deus, nem consigo mesma, porque a sua cabeça está cheia de toxina. A cabeça com toxina, ela não pensa. A cabeça cheia de toxina, ela só faz aquilo que ela quer. Que é só aquilo que ela enxerga. Ela não tem uma visão periférica. Se eu jogar uma pedra aqui, nesse lago, ondas vão surgir e vão se espalhar. Né? Isso é uma visão periférica, ampla. A visão do egoísta, jogou a pedra aqui, é só ali. Eu quero ali, não quero mais saber. Né? Então, a nossa dedicação, quando eu venho aqui, a senhora fez oração no altar hoje de manhã.
Se a senhora for egoísta, a minha dedicação hoje tem que ser boa. A minha dedicação tem que ser maravilhosa. Eu quero atender 50 pessoas. Eu quero me estagiorei. Eu quero ver milagre. Eu quero isso. Eu quero. Eu. É uma besteira. Isso não é Makoto. Isso é uma dedicação egoísta. Né? Eu sempre falo assim que a gente tem que usar sempre o nós. Né? A mudança sou eu. Eu tenho que mudar. Mas as conquistas são nossas. Precisamos que hoje nós possamos receber muitas pessoas aqui, que nós possamos servir, que as pessoas que aqui chegarem possam receber milagre, possam alcançar uma graça, possam alcançar um outro nível de compreensão. Que nós possamos ser úteis hoje. Porque ninguém dedica sozinho. Ah, mas só estou eu no meu plantão. E daí? Você não está sozinho. Quem disse que você está sozinho? Você não está sozinho porque você não está vendo. Né? Então, assim, a nossa visão ela não tem que ser mesquinha, ela tem que ser muito ampla. Nós dedicamos, nós servimos. Eu aprimoro, eu melhoro. Eu me qualifico para ser uma pessoa melhor, porque é o meu treinamento. Mas a minha evolução. Né? Mas eu dedico, nós dedicamos, nós que vamos crescer juntos. Né? E essa parte da toxina na cabeça é a mais ferrada. Por quê? Porque você fica com a cabeça pesada e só tem uma coisa na sua cabeça: eu estou ferrado, eu preciso resolver meus problemas. O resto que se lasque. Então, eu vou dedicar, é meu, isso que é meu, a minha dedicação é minha, ninguém mexe aqui, ninguém sobe no altar, ninguém faz oração ali, porque é meu, é eu. Né? Ainda bem que não tem esse tipo de problema, porque já foi o tempo de uma dedicação tão egoísta. Né? Hoje eu vi uma frase do Denzel Washington, que ele fala assim: cuidado, no seu melhor momento, é aí que o diabo vem. Sempre que as coisas estão muito boas, fique atento. É aí que o chicote estrala, porque você se desarma. Se está tudo bem, eu preciso dedicar mais, cara. Preciso dedicar mais. As pessoas falam assim: não, já está bom, já está bom assim, já está tranquilo, né? Não. Precisa ver, a gente dedica. Nós dedicamos com a maior alegria do mundo, um monte de coisa e tal. Quando acaba o culto, um culto, por exemplo, e a gente arruma tudo, parece que foi assim, né? Super rápido. Mas a preparação foi maior. O culto foi só o processo, foi a fase final. Começou com a nossa preparação, a limpeza, a organização, folheto, tudo, isso foi o processo. Quando acabou, foi puf. Passou bem rápido. Mas o resultado é maior. Não é só o culto. Não começou no culto, começou dias antes da preparação. Sim. Depois do culto de sábado, da libertação dos escravos, né, o que acontece é que muitas máscaras estão caindo. Pessoas que usam a fé para monopolizar situações, recursos e tudo mais, estão caindo. Quem acha que está com o controle total de tudo nas suas mãos, esses, a hora que cair, é tipo assim, até chegar nele, ele está mais alto, que ele acha que tem mais poder. Está caindo aqui, está caindo aqui, está caindo aqui, está caindo aqui, está chegando, vai chegar lá. A hora que ele cair, vai ser monstruoso. Mersama tem uma coisa, tem um salmo dele, que ele fala que muitas coisas, tenha cuidado, né? As pessoas pensam que muitas coisas que acontecem com os outros, um dia pode acontecer com você também. Então, quando você julga muito, um dia você vai ser julgado. Quando você acusa muito, um dia você vai ser acusado. Quando você aponta muito o dedo para uma hora você também vai ser apontado. E quando você pune muitos, uma hora você também vai ser punido. Né? Quando o homem quer impor o seu senso de justiça perante os outros homens, ele acaba abrindo um buraco gigantesco para ele. Porque a justiça quem tem é Deus. Nós somos apenas seus instrumentos.
né? Eu não posso impor nada, nem uma verdade, nem nada, como sendo a minha, eu quero assim, eu exijo assim, né? Então, isso tem um preço, e as coisas estão vindo muito rápidas. A era da luz, nós não estamos mais na era da noite, que você fazia e ficava escondido. As coisas estão aparecendo, né? Eu fiz por causa dessas aulas de ensinamentos que eu estou fazendo, uma pessoa me chamou e disse assim: algumas pessoas estão revoltadas, com raiva, né? E disseram que vão agir contra, né? Eu falei, só porque eu estou usando ensinamento, porque até então usava o ensinamento como se fosse uma arma para aprisionar as pessoas, os membros, né? E eu uso o ensinamento para libertar as pessoas. Só que quando alguém fala assim, vão agir contra, para lhe prejudicar, para lhe derrubar, para lhe destruir, eu só posso falar assim, meu amigo, que se não quer brincar, não desce para o play. Né? Se não quer brincar, não desce para o play. Quando eu aceitei o convite para dar aula de ensinamentos, eu também estou aprendendo. São 3h30 de aula. São 7 horas de aula por semana. 2 aulas. E vale muito a pena, né? Só que não queiram usar a espiritualidade contra mim. Não queiram usar as tradições africanas contra mim. Porque eu também já fui aceito no continente africano como Mkombose, um libertador, né? Então, assim, eu fui aceito pelos ancestrais africanos porque talvez pelo que já foi falado, eu sou africano. Então, o meu espírito também está lá. E eu não aceito que escravizem ninguém. Se não aceito aqui, que dirá na África ou em outro local. Porque nós não falamos nada demais, só falamos sobre ensinamento. Eu não coloco a minha opinião, não coloco o que eu acho, nada. É só em cima do ensinamento, né? Então, se isso incomoda algumas pessoas, incomoda aqueles que vivem da mentira. Porque se alimenta da mentira, vive da mentira, para o quê? Para usufruir do sofrimento das pessoas. Para você mudar de vida, tem que doar tudo que você tem. A pessoa vai e doa. Para você mudar de vida, tem que oferecer aquela casa, aquele carro, aquilo. A pessoa vai e oferece. Pensando que vai comprar Deus. Que vai comprar a sua carta de alforria, né, do sofrimento. E não existe, e não é assim que funciona. A libertação ela só ocorre através do momento, quando você se eleva espiritualmente e sai dessa linha de sofrimento. Não tem outro caminho, né? Por isso que no nosso servir, ele fala aqui nessa aula uma coisa muito interessante. Ele fala sobre 3 pontos que a pessoa tem que atingir, né? O Justamente nos ensinou que o caminho para a nossa evolução espiritual possui 3 etapas: purificação, iluminação e unificação. A purificação elimina as máculas do nosso corpo físico e espiritual e vai alcançando níveis superiores de sabedoria que vão qualificar para a próxima etapa, a iluminação, onde adquire as condições para discernir o bem do mal, o certo do errado, pois tudo fica mais claro e nítido e chama-se Satori. Esse nível de consciência qualifica-o para a terceira etapa, a unificação, que é a união perfeita com Deus, e todas as ocorrências comprovam a presença dele atuando na vida da pessoa. No caminho da iniciação, o aprendizado que se deve tomar como fundamental é pedir ao alto que todas as atividades transcorram conforme a vontade de Deus, quais sejam dedicação diária, jorei, orientação, leitura e prática dos ensinamentos de Meixo Sama. O membro, ao ministrar jorei, deve ter em mente que é somente um instrumento durante o ato sagrado, ou seja, sem ego e ligado somente a Deus. É preciso desenvolver o sentimento de gostar de dedicar. E o milagre é a melhor ferramenta para isso. Se a dedicação fosse a maior razão de felicidade na vida de alguém, como ela poderia largar esse profundo bem-estar? O membro deve sempre observar-se, fazendo de si para si essa reflexão. Quanta alegria mantenho para me dedicar? Faço por prazer ou por hábito? Participo da obra divina com minha alma e coração ou somente como dever? Sem desenvolver esse deleite diário do caminhar espiritual, é impossível alcançar a terceira etapa de unificação com Deus. No sentido espiritual, as 3 etapas podem acontecer simultaneamente,
Pois enquanto o adepto vai purificando suas impurezas, sua sabedoria vai despertando, e ele adquire as condições de compreender as verdades profundas. Quanto mais elimina suas máculas, mais pureza mental e discernimento ele adquire. E quando entendemos um tema dos ensinamentos, conseguimos compreender mais facilmente todos os outros. Simples, né? Purificação, iluminação e unificação. Né? Isso cabe bem, essa foi a aula que eu dei para o pessoal. Né? E por isso que eu vejo assim, obedecer a Deus em qualquer circunstância. Obedecer, que a nossa obediência, nós temos que também ser também um pouco Isaac, um pouco Abraão, né? Vamos dizer assim, que nos oferecendo para Deus também como sacrifício, pela nossa fé. Né? Não vamos morrer por causa disso. Mas sabendo-se doadores de nós mesmos para esse processo, isso exige uma renúncia gigantesca. E essa renúncia é que vai fazer com que a gente se aproxime mais da divindade, daquilo que nós queremos. O que está por vir será gigantesco e doloroso para uns. Para outros será gigantesco e maravilhoso. Para outros será quase que imperceptível. Para outros será uma poeirinha. Mas nós temos que estar preparados para a alegria e para a tristeza, para chegadas e partidas. É isso que esse tempo todo de aprimoramento está me fazendo entender mais. Talvez porque também tem que ter ali ensinamento todo dia, passar orientação todo dia, e eu só passo essa orientação com ensinamento, então exige de você uma leitura constante, diária, né, na busca da excelência na fé. Certo? Sábado agora é nosso culto da saúde e prosperidade, às 15 horas. Né? Já estamos em preparação para o culto do paraíso terrestre mês que vem. Olha como o tempo voa. Enquanto as pessoas estão preocupadas com o seu egoísmo, com o seu ponto de vista, a vida está passando. O tempo não para. Então, ou você faz e faz acontecer, ou você fica e fica vendo as coisas acontecerem. Né? Obrigado a todos. Boa missão. Tamo junto.